Olá, meus queridos alunos de Teologia Sistemática 1. Este é o vídeo 3 da aula 4. Muito prazer revê-los. Muito bom estar com vocês, espero que todos estejam bem. Bem, voltando ao assunto anterior, aliás, é o tema da nossa aula sobre a inspiração da Bíblia. Vários elementos envolvidos no ato de inspirar. Quando se examina a Bíblia, verifica-se que os dados fornecidos nas Escrituras têm vários elementos envolvidos no ato de inspirar, os quais são apresentados com clareza. A influência do Espírito Santo se estendeu somente ao impulso original para se escrever, ou somente à seleção dos tópicos, ou apenas aos pensamentos ou às ideias do escritor, conforme este achasse melhor. Na inspiração plenária verbal, todavia, a orientação do Espírito se estendia até as próprias palavras do escritor, para este livremente escolhesse as palavras que realmente expressavam a mensagem de Deus. Por exemplo, o escritor poderia ter escolhido casa, a palavra casa, ou também construção, segundo a sua preferência. Mas não poderia ter escolhido campo, pois isso teria mudado o conteúdo da mensagem. Percebe? A inspiração plenária e verbal contém uma definição essencial no próprio nome. É a crença de que a Bíblia é inspirada nas próprias palavras, verbal, escolhidas pelos escritores. É inspiração plenária, plena, total, inteira, porque todas as palavras em todos os escritos originais, os autógrafos, são inspirados. Assim, uma definição mais técnica da inspiração, segundo a perspectiva plenária e verbal, pode ser esta, abre aspas, a inspiração é o ato especial do Espírito Santo, mediante o qual motivou os escritores bíblicos a escrever, orientando-os até mesmo no emprego das palavras, preservando-os de igual modo de todos os erros ou omissões. Acerca do reconhecimento da inspiração da Escritura ou das escrituras sagradas, e considerando que toda testemunha tem o direito de se expressar por si mesma, é preciso reivindicar que os próprios escritores bíblicos fazem jus à inspiração divina. Portanto, prezado aluno, prezada aluna, há várias maneiras de se testemunhar a veracidade da Bíblia como uma palavra inspirada de Deus. A opinião dos escritores do Novo Testamento. Já vimos isso no outro vídeo. 2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro 1, 21. 2 Timóteo 3, 16. Atos 1, 16.
3, 18 e 21 e 4, 25. Você pode conferir na sua Bíblia, em casa, na sua reflexão. Profetas do Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, deparamos-nos com expressões tais como: falou o Senhor a Moisés, dizendo, Êxodo 4, 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Jeremias 11, 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, já falamos, mas tu, pois, ó filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 1. E mais ainda, assim diz o Senhor, Amós 2, 1. Prezado aluno e aluna, tais declarações são usadas mais de 3.800 vezes e demonstram com clareza que os escritos tinham, aliás, os escritores tinham consciência de estar entregando uma mensagem autorizada da parte de Deus. Bem, você pode perguntar qual a posição de Jesus em relação à Escritura. A posição de Jesus a respeito dos escritos do Antigo Testamento, por exemplo, João 10, 35, Mateus 5, 18. Dois objetos eram considerados igualmente sagrados em Israel, nos tempos de Jesus: o templo e as Escrituras. E Jesus destacou a transitoriedade do templo e a eternidade da Escritura. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais hão de passar. O templo, ele é passageiro, mas a Escritura é permanente. Até porque eles tinham uma noção de templo como um meio de manipular a vida das pessoas e principalmente as mais pobres, economicamente falando, espiritualmente falando. Portanto, os escritores do Antigo ou do Novo Testamento não tinham também a menor dúvida de estarem falando em nome de Deus. Jesus não somente ordenou que os discípulos pregassem, mas também lhes disse o que deviam pregar. Atos 17, Atos 10, 41 a 43. Suas palavras não eram palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, 13, a palavra do apóstolo Paulo. Esperavam que as pessoas reconhecessem que por escrito estavam elas recebendo mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. O que produz a Bíblia, meus queridos alunos e alunas, na vida das pessoas que a leem e que aprendem os seus mandamentos? Olha, é importante manter juntas a palavra escrita de Deus e a iluminação do Espírito. O que o Espírito Santo ilumina
é a verdade da palavra de Deus, e não algum conteúdo místico oculto nessa revelação. Sendo assim, a palavra e o Espírito conjuntamente agem para modificar vidas e transformar a história de povos e nações para melhor. A palavra e o Espírito trabalham juntos para que pessoas, nações, povos se tornem melhores, modifiquem suas vidas, leis para melhor. Vamos ver algumas teorias acerca da inspiração da Escritura. Uma vez aceito o testemunho que as Escrituras dão acerca de si mesmas, fica mais clara a sua inspiração. À medida em que os escritores humanos da Bíblia a compunham, ao longo de sua história, o próprio Deus dava mostras inequívocas de achar-se envolvido nesse processo de comunicação. E posto que na maioria dos casos a Bíblia não revela a forma de sua inspiração, várias teorias têm surgido a respeito da origem da Bíblia. E vamos ver algumas dessas principais teorias levantadas pelos estudiosos. Bem, existe a teoria da intuição. Essa teoria ensina que a inspiração é um desenvolvimento do insight, isto é, do discernimento, ou seja, o mais alto ponto do conhecimento, da percepção natural, da verdade que até certo ponto todos os homens possuem. Neste caso, prezado aluno, não teve a Escritura qualquer influência divina. Os autores da Escritura eram gênios religiosos e comparados a outros homens com características artísticas, tal como os de inteligência secular, dá surgimento a grandes obras de filosofia ou de arte. É o produto das próprias forças do homem, quer sem influência divina especial, quer só através da operação de um Deus impessoal. Esta é a teoria da intuição. Outra teoria da iluminação considera a inspiração como uma intensificação e elevação das percepções religiosas do cristão. O mesmo em gênero, apesar de que maior em grau, com a iluminação de cada parte crente pelo Espírito Santo. Afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra, e que os escritores e não os registros é que são inspirados. A iluminação dada pelo Espírito Santo, contudo, não põe o escritor inspirado só em plena posse dos seus poderes mentais, normais, mas não comunica a verdade objetiva além da sua capacidade de descobrir e de entender. É o que diz a teoria da iluminação. E eu quero reportar você a um grande teólogo chamado Karl Barth e sua escola. Portanto, ensinavam: a Bíblia é apenas um testemunho humano da revelação da palavra de Deus, sendo esta somente
Jesus Cristo pré-existente. No próximo vídeo, o vídeo 4, estaremos concluindo, portanto, esta parte da aula 4. Até o próximo encontro. Um abraço.